Esta palavra ela vem estar falando sobre a vigilância. Pode se assentar em nome de Jesus. Vigilância, a palavra vai exortando aqui, falando sobre a vigilância. Aqui vai dizer que, porém, daquele dia, a hora, ninguém sabe. A palavra ela vai dizer que a hora ninguém sabe. Que hora é essa? Aqui vai dizer que nem os anjos e nem o Filho sabe. Filho é Jesus. Nem o Filho, nem Jesus, nem os anjos sabem a hora e o momento que Ele vai estar voltando. Mas a palavra vai dizer que unicamente só o nosso Pai é quem sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Porque só o Pai sabe, porque a ordem vai vir dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus ordenar ali para o teu filho, vai lá e busca a minha igreja. Então ele vai vir e vai estar buscando a tua igreja. Mas aqui nós vemos que ele vai fazer aqui uma comparação aqui para nós. Ele vai nos falar que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui nós vemos que Noé, Deus vai tomar ali Noé, ele vai falar, faça uma arca, e nesta arca vai entrar tu e a tua casa, vai entrar só você, a sua esposa, os filhos, a nora. Louvado seja o nome do Senhor. 7 pessoas, 7, a perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Ali nós vamos dizer aqui, porque vai dizer quando a vinda será como a vinda de Noé, porque na vinda de Noé ele pregou ali 120 anos e nunca deram crédito para a tua palavra. E hoje a palavra vai nos mostrar que não é diferente. Nós pregamos, nós falamos e a palavra está se cumprindo, mas muitos não têm dado ouvido, muitos não têm dado crédito para esta palavra, que Jesus ele está à porta, que Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem outro Deus que vai nos levar ao céu senão o Filho, aquele derramou teu sangue precioso para nos salvar, para nos levar à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E lá ele fez aquela arca, Deus ordenou para ele fazer essa arca, e quando eles entraram na arca e veio o dilúvio, aí eles se despertaram e viu que ele estava falando a verdade, que era Deus que estava usando ele para falar que o dilúvio ia vir e arrasar a terra. Aí aqui nesta noite Jesus ele está falando que assim como foi no dia de Noé, vai ser aqui, vai ser nesse tempo. A palavra está sendo pregada, muitos não nos dão ouvido, mas quando olhar e ver, quando o soar da trombeta tocar, já vai ser tarde. Ali louvado seja o nome do Senhor, ali não vai ter chance mais. A hora, o momento é agora. Essa palavra vai nos trazer aqui para conosco sobre a vigilância, que aquele que vigia tem que estar preparado. Aquele que vigia, ele está preparado. Louvado seja o nome do Senhor. A vigilância vem aqui nos alertar, como também vai dizer ali na palavra, sobre ali o sermão das 10 virgens. Louvado seja o nome do Senhor. 5 tinha azeite, 5 estava com as botijas cheias, 5 estava com as lamparinas acesas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tinha 5 delas que a lamparina estava apagando e não tinha azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra ela demonstra que eu e você, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela tem que estar transbordando, ela tem que estar preparada, tem que estar com as lamparinas acesas. Louvado seja o nome do Senhor. E como que a lamparina vai estar acesa, como que a botija vai estar cheia, ao qual você é a morada do Espírito Santo, como você vai estar cheio. Aqui nós vemos que só tem um motivo, só tem como estar cheio dessa presença, cheio de azeite, cheio da unção, cheio da lâmpada acesa. É como? É no jejum, é na oração, é na busca. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer: buscais e me achareis, como buscar de todo o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra ela também vai dizer
Buscai enquanto há tempo, louvado seja o nome do Senhor. Batei enquanto se pode achar, louvado seja o nome do Senhor. Buscai enquanto, aleluias, podemos buscar, porque o tempo está se findando. A palavra vai dizer que os dias seriam abreviados, porque se não se abreviasse, não salvaria. Louvado seja o nome do Senhor. Então não deixe de estar buscando, não deixe de estar vigiando. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele não tarda. O Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Ele faz tudo na hora certa, no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim a palavra diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E hoje está assim: casam, bebem, mas não se preocupem com o Filho do Homem, não se preocupe com o nosso Jesus. Eu falei ontem, louvado seja o nome, sobre uma palavra, a qual vai dizer lá em Isaías, que Jesus, ele veio para os teus, mas os teus o rejeitaram. E ali a palavra vai dizer que abriu-se uma janela, abriu-se uma porta. Essa janela foi aberta para quem? Para mim e para você, a qual eram os gentios, a qual nós somos os gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para os judeus e os judeus o rejeitaram, e abriu-se uma janela, abriu-se uma porta para mim e para você. Eu e você não tinha essa chance, não tinha essa oportunidade, mas se abriu uma oportunidade para mim e para você. Isso é motivo de eu e você glorificar, é motivo de eu e você agradecer ao nome dele, porque se não fosse ele, eu e você não estaria aqui mais, eu e você não estaria aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É ele que merece toda a glória, todo louvor, todo engrandecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra através dessa porta, a palavra através dessa janela que se abriu para mim e para você prevaleça nessa porta, nessa janela que foi aberta. Dai valor a essa oportunidade que foi aberta para mim e para você, porque se você deixar passar, se você desfazer desse privilégio, desta porta que foi aberta para mim e para você, louvado seja o nome do Senhor. Pode ser tarde, pode ser, aleluia, tarde. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz a palavra: e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas estão desapercebidas, mas nessa noite Deus está falando. Deus está falando: não seja mas seja atento. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está às portas. As guerras estão aí, a falta de amor está aí. Louvado seja o nome do Senhor. O amor está se esfriando. Louvado seja o nome do Senhor, tanto lá fora, também dentro das igrejas. Mas isso é o findar do fim dos tempos, é a mostra que Jesus, ele está voltando. Ele está mostrando para mim, para você, que ele não está brincando, que ele está à porta. Então essa palavra é de motivação, essa palavra para mim, para você é: continue no caminho, continue buscando, continue, aleluias, agarrado na mão do Senhor, não olhando para trás, não olhando para o vento, não olhando para a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a tempestade é grande, mas eu tenho uma palavra para você. Assim como Jesus, ele para Pedro, ali no meio daquela tempestade, quando ele saiu do barco, Jesus falou com ele: vem até a mim. Às vezes a tempestade está, às vezes o vento está soprando na minha casa, na tua casa. Jesus, ele está falando: continue vindo até a mim. Quando ele fala vem até a mim, aí ele está falando: não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe para aquele que te prometeu, aquele que te chamou, aquele que te escolheu desde o ventre da tua madre, a qual ele já tinha te conhecido. Teu pai e tua mãe não te conhecia, mas ele já tinha te conhecido, ele já tinha te escolhido, ele já tinha te santificado. Louvado seja o nome do Senhor. É ele, é quem te escolheu, é quem te chamou. Louvado seja o nome do Senhor.
mas também aqui nesta palavra, ela traz para nós uma grande responsabilidade. Ela fala sobre vigilância, ela fala sobre responsabilidade, ela fala sobre que aqui nós temos que estar atentos, porque nós não pertencemos a essa terra. Eu e você, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros nesta terra. Ele vai dizer que quando Ele nos chamou, Ele nos estabeleceu, Ele colocou uma incumbência na minha mão e nas tuas mãos, e com esta incumbência é levar a tua palavra, àqueles que estão cativos, aqueles que estão sobrecarregado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma incumbência, tem uma responsabilidade para mim e para você, assim como foi com Noé. Eu e você tem esta responsabilidade, tanto com os de fora, tanto com aqueles que estão nas vielas, nos escadões, nas ruas, aqueles que estão oprimidos, aqui também na nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. E tem que ser cumprido. Nós temos que continuar, louvado seja, fazendo a vontade, a qual é perfeita e agradável ao nome do Senhor. Aleluias. Aqui a palavra vai dizer: e estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui significa o quê? Que um pode estar até um preparado e o outro despreparado. Aqui tem dois tipos de pessoas, dois tipos de situação. O que significa? Um está preparado e o outro não está preparado, assim como está nas 10 virgens. Louvado seja o nome do Senhor. Então vai dizer a palavra: vigiai, pois, porque não sabeis a que há de vir o vosso Senhor o dia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes as pessoas acham que o Senhor está tardando, acham que o Senhor ele já não vai voltar mais. Mas o Senhor, se Ele não voltasse, a palavra dele era mentirosa. Então a palavra que vai dizer que Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus ele não mente. Se a palavra dele está dizendo, a palavra vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer que pode passar os céus, a terra, mas a tua palavra ela não passa, porque a palavra ela prevalece, porque pela palavra foi criado todas as coisas, foi criado o céu, a terra. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra que prevalece na minha vida, na tua vida. É a palavra que tem que prevalecer na minha casa e na tua casa, no meu trabalho, no teu trabalho, por onde que nós passar, a palavra tem que ser pregada. A palavra ela não tem intercessão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu e você lançamos a palavra, algo acontece no sobrenatural, algo acontece, as cadeias são quebradas, porque não tem nada que possa impedir o agir da palavra do Senhor. Mas que basta é nós falar, é nós abrir a nossa boca e pregar a palavra do Senhor, porque o tempo está aí, o tempo está aí. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui traz um alerta, uma comparação para nós. Mas considerai-vos isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Assim como esta palavra vai dizer que se o pai de família soubesse que dia viria o ladrão na tua casa, ele vigiaria. Assim somos eu e você. Se eu e você soubesse, nós deixava tudo preparado. A gente ia fazendo outras coisas, e quando tivesse chegando o dia, nós corria atrás para não ficar para trás. Mas Jesus ele nos traz uma palavra de alerta. Jesus ele nos traz uma palavra de vigilância nesta noite.
Aquele que está preparado, esse vai subir. E aquele que está preparado, esse vai herdar. Louvado seja o nome do Senhor. O reino celestial, a nova morada, a terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. Esse vai herdar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que está escrito em Apocalipse, que Deus ele vai enxugar todas as suas lágrimas. Aonde mais não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a sofrer, nós estamos sujeitos a ser caluniados, nós estamos sujeitos a ter enfermidade, mas vai chegar um dia que não mais vai ter, não vai ter mais. Jesus, ele tem uma cidade preparada para mim, uma casa preparada para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos nessa noite quer voltar para casa? Quantos nessa noite quer voltar para casa? Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não pertencemos a essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele vai dizer: eu vou preparar um lugar para vocês. Aleluia. O tempo está chegando de nós voltar para casa. O tempo está chegando de nós para o lugar onde nós vamos estar louvando, ali louvando ao Senhor sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso estáis percebido. A palavra está dizendo, Jesus está falando, estáis sempre percebido. Não esteja desapercebido. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui essa palavra me leva novamente lá sobre as 10 virgens. Nós vemos que as 10 virgens, todas as 10, elas adormeceram. Elas adormeceram e dormiram. Mas aqui, dessas 10, 5 estava com as lamparinas acesa e estava com o seu azeite. E a palavra vai dizer que houve-se um clamor à meia-noite. Houve-se à meia-noite um clamor. À meia-noite, aleluias, novo acontece. Louvado seja o nome do Senhor. À meia-noite as barreiras são quebradas. À meia-noite as cadeias são quebradas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que está em vigilância, aquele que está preparado, louvado seja o nome do Senhor. Meia-noite significa algo novo. E o que é esse algo novo para mim e para você? É a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É a volta para estar levando a tua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, a noiva dele com as vestes brancas. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja que está esperando o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja percebido, porque também esteja percebido também, porque o Filho do Homem há de vir. A palavra está sempre afirmando que ele há de vir. Ele vai vir. O Filho do Homem vai vir. Jesus, ele vai vir. Não tem ninguém que possa falar que ele não vai vir, porque ele vai vir. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que fala que ele não vai vir mais, que ele já falou, muitos já falaram, ele vai pegar eles desapercebidos. A hora que menos esperar, ele vai vir. A palavra vai dizer que vai vir no piscar de olho. Assim como vem um relâmpago do horizonte ao oriente, assim vai ser a sua volta. Vai ser no piscar de olho. Piscou o olho e a igreja já foi. Vai olhar para a direita, olhar para baixo, olhar para o lado e não vai ver ninguém. E assim vai ser. Aí vai falar assim: cadê aquele povo barulhento? Cadê aquele povo que gritava? Cadê aquele povo que clamava? Cadê aquele povo que falava da palavra?
Ele não vai estar aqui mais, ele já vai ter subido. Louvado seja o nome do Senhor. E vai ser triste esse dia, porque quando subir a igreja, o Espírito Santo também já não vai estar aqui mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aí só vai restar o quê? Só vai restar ali o tratado com a Israel. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles o rejeitaram. O último tratado vai ser com os judeus, aquele que rejeitou o nosso Filho de Deus, aquele que veio, passeou nessa terra, pregou a palavra, derramou teu sangue precioso, carregou aquela cruz pesada, antes mesmo de nós pecar, antes mesmo de nós nascer e pecar, ele carregou aquela cruz, morreu ali pelos nossos pecados, para nos libertar, para um dia eu e você venham estar aqui, louvando e agradecendo ele, por mais que nós falamos, agradecemos, nós continuamos ainda devendo ele agradecimento, porque a tua infinita misericórdia é grande, a tua infinita graça é grande, a qual é a causa de nós não ser consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo nesta noite é esse. O Deus, ele manda nos estar alerta, nós está em vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra alerta nós sobre vigilância. Às vezes nós só oramos, mas não esquecemos de vigiar. Primeiro vem a vigilância, depois vem a oração. Louvado seja o nome do Senhor, porque se orar e não tiver vigilância não adianta nada, é uma do lado da outra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é maravilhoso. A palavra vai dizer que o Senhor, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, para confundir aquelas que são. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, quando eu estava lá outrora, eu bebia, louvado seja o nome do Senhor, muitos não davam nada para mim, falaram que não ia conseguir nada, mas Jesus, ele me escolheu, Jesus, ele me chamou. Palavra um dia ali sobre Samuel, ali a palavra vai dizer ali, Samuel, ele vai dizer para o teu servo, tu me chamas? E ele falou, não, eu não te chamo, vai lá e deita. E louvado seja o nome do Senhor. Quando eu escutei essa palavra, eu entendi que era Jesus que estava me chamando, era Jesus falando, vem para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E então eu entendi que Jesus, ele estava me chamando. Jesus, ele estava me chamando para o caminho. E qual é esse caminho? É o caminho a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele nos colocou nesse caminho. O caminho, ele é apertado, o caminho tem espinho, o caminho nós somos arranhados, mas nós não desistimos, porque tem algo já preparado para mim, para você. Louvado seja o nome do Senhor. A porta, ela está aberta para mim e para você. Então, nesta noite, Deus, ele está aqui, trazendo mais aqui, louvado seja o nome do Senhor, uma oportunidade para nós, o que? Está nós olhando para nós, refletindo como estão os nossos caminhos, como está o caminho, não perante o homem, mas perante ele. Louvado seja o nome do Senhor.